O Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencidos os ministros Luiz Fux e Marco Aurélio, e também o ministro Edson Fachin e Roberto Barroso, quanto a essa questão da suspeição, vencidos porque negavam o provimento ao recurso, a Suprema Corte, com os votos dos ministros Alexandre Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, deram provimento ao agravo. Tendo em vista o adiantado da hora, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos. Está aí, finalmente, resultado proclamado aqui do julgamento, né? Deixa eu tirar o som daqui da minha transmissão, eu estava com a outra transmissão aberta aqui também. Estou aqui com o professor, advogado Marcelo Uchoa, que estava acompanhando aqui os detalhes dessa finalização, né, dessa retomada e finalização do julgamento em relação à suspensão do ex-juiz Sérgio Moro. O ministro e presidente da corte, Luiz Fux, fez aí não vou chamar de desabafo, porque não dá para caracterizar essa conduta dele de desabafo, porque ele perdeu, né? Então eu estava chorando um pouco, mas ele fez ali algumas ponderações, algumas pontuações em relação à decisão. Queria começar, Marcelo, antes da gente fazer uma análise geral, eu queria falar um pouco sobre essa fala dele no final, sobre o uso, a ratificação de quem vai dar continuidade aos processos, já que foi declarada a incompetência. Ele diz que os juízos podem ratificar todos os atos praticados pela 13ª Vara. Mas fiquei confusa, porque eu aprendi que se é suspeito, tudo que está dentro dessa suspensão feita pelo juiz, todas as instruções feitas pelo juiz, são consideradas nulas, a partir do momento em que o juiz foi considerado suspeito. Ele faz isso num tom de ameaça, né, Marcelo? Daiane. Bom, boa tarde, Daiane, boa tarde a quem nos assiste na TV 247, boa tarde à comunidade. Ele faz, mas não adianta, porque, na verdade, o processo não houve só a declaração da incompetência, houve também o julgamento da suspeição. E o julgamento da suspeição, ele anula todos os atos. É claro que a suspensão vai ser estendida, porque é deste processo para todos os outros, porque não faria nem sentido o Moro ser suspeito num processo e não ser em outro. Então, independentemente dessa questão dos efeitos aplicados pela incompetência do fórum, vem os efeitos da suspeição e passa por isso. Agora, veja só, a alegação do ministro Fux, como é curiosa. Ele diz o seguinte, que, em resumo, que a declaração não poderia ser de nulidade porque a incompetência do fórum é uma incompetência, ela é relativa, né? Então, não poderia ter declaração de nulidade. Ora, mas foi exatamente por causa da incompetência, né? A incompetência ela foi uma consequência da suspeição e ela potencializou a suspeição. Ele trata como se fosse um mero deslocamento processual em que não estivesse um juiz como foi o Moro. Você vê que ele não falou do Moro, né? E o que está em jogo aí é a suspeição do Moro. Claro que diante de uma situação em que você tem um juiz manipulando o processo, lutando ardorosamente para subverter a ordem jurídica, para conseguir a condenação que ele queria, é claro que esse julgamento ele é completamente absurdo. Aí o Fux ele ignora esse fato de que quem estava lá era o Moro, e como se não bastasse, depois ele ainda diz aquela velha ladainha, né? De que as mensagens, as provas foram obtidas por meio ilícito. Mas veja só, Daiane, não se estava questionando a veracidade ou não das provas, das mensagens da Vaza Jato ou mesmo da Operação Spoofing, embora tenham sido legítimas, tenham sido periciadas e tenha sido constatada a veracidade daquilo ali. Os fatos que estão sendo alegados e justificaram a suspeição,
eles eram notórios e aconteceram independentemente das mensagens. Houve condução coercitiva do presidente Lula. É claro que havia um interesse político do juiz Moro, tanto é que ele abandonou a magistratura e foi ser ministro da Justiça do governo, que não teria sido eleito se ele não tivesse impedido o presidente Lula de participar. Então, na verdade, é como você diz, né? É um choro, é uma espécie de desabafo que eu também não sei ao que vai levar. Eu não vou nem dizer dificilmente, porque a possibilidade dessa nulidade ela não ser absoluta não existe, ela é absoluta. O presidente Lula, ele é inocente, né? Está inocentado, porque ele foi submetido a um juízo completamente, além de deslocar da jurisdição, um juízo suspeito. Agora, veja só, que essa confusão todinha é por Deixa eu só trazer aqui a Tereza, que está aqui na nossa sala de espera. Vou embarcar, ela já estava na primeira parte. Tereza, boa tarde, tudo bem? Estava aqui acompanhando também, né? Tá, boa tarde, doutor Marcelo, boa tarde, Daiane, de novo. Mas continua, doutor Marcelo, estou te ouvindo. Agora veja só, Tereza, só emendar aqui, para você ver como essa confusão todinha, ela só aconteceu e, de alguma maneira, o Fux tenta fazer um embaraço na cabeça de quem assiste, porque a suspeição não precedeu a competência. Porque, de fato, diante de um juiz suspeito, não tem mais nem o que discutir. Então, ele diz, não, é possível ter incompetência relativa, só que o juiz era suspeito. Então, se a discussão tivesse sido pelo o caminho que deveria ter sido desde o princípio, a gente não teria nem sequer passado por essa sessão que confundiu mais do que esclareceu. Mas os fatos são os mesmos, né? 2 votos que já eram esperados, e eu só lamento mesmo pelo Marco Aurélio, que vai se aposentar carregando consigo essa marca feia, né, de fazer uma defesa que o Fux, nesse aspecto, não fez, né, da idoneidade do Moro, quando todo mundo sabe que o Moro não é um herói coisa nenhuma, muito pelo contrário, destruiu o país, né, pelas mais diversas perspectivas que você possa imaginar. Esse carimbo de juiz malfeitor, infrator, que subverteu a ordem jurídica, que condenou injustamente, que perseguiu, que foi um inquisitor, que manipulou com o Ministério Público, o Moro vai carregar independentemente do Marco Aurélio gostar ou não. É verdade. Pois é, e por que o ministro Marco Aurélio, com a trajetória, toda uma trajetória de ministro garantista, né, no final foi tecer loas à coragem do Moro e fez todo um elogio ali, né, àquela atuação, que é contraditório com a carreira dele, né, com a trajetória dele no Supremo. Mas, doutor Marcelo, o senhor acha pacífico que a nulidade, que a suspeição vá ser aplicada ao processo de sítio de Atibaia, apesar de que quem assinou a sentença foi a juíza Gabriela Rast, embora a instrução se saiba que foi feita pelo Moro? Você acha pacífico? Eu acho que sim, Tereza, porque, de fato, também não era uma suspeição só do juiz, né? Era uma suspeição também do Ministério Público, quer dizer, havia uma organização toda estruturada para obter aquele resultado. E como se não bastasse o fato da instrução ter sido feita pelo juiz suspeito. Então, é uma coisa muito natural. Eu acho até que nem há mais clima, ainda que houvesse alguma janela jurídica que não há, politicamente nem cabe mais espaço para você defender que não possam ser estendidos os efeitos da suspeição. Porque o Brasil todo já viu que a estratégia da Lava Jato, ela acabou com o país. Em relação a você sair perseguindo o presidente Lula de forma injusta, de forma sorrateira, acho que hoje, tirando esses que ainda não querem, como o Marco Aurélio, que preferem, né, carregar consigo essa marca complicada de sair elogiando o Moro, do que reconhecer que se equivocou, a maioria das pessoas entende que isso aí foi um absurdo e que entende que, se não houver a recomposição política da dignidade, inclusive do presidente Lula, a gente não retoma o caminho da democracia.